Olá, galera. Seja bem-vindo aí à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre posições relativas entre duas retas. Então vamos lá. Primeiro, duas retas, aqui eu vou chamar duas retas RS, de um plano podem ser. Lembrando que essas duas retas elas são coplanares, elas pertencem ao mesmo plano. Então elas podem ser paralelas ou concorrentes. Se são paralelas, elas podem ser paralelas distintas quando ocorre da intersecção entre as duas ser vazia. Então quer dizer, não existe ponto de intersecção entre as minhas duas retas. Então aqui eu teria a reta R e eu teria a reta S. E as minhas retas elas podem ser coincidentes quando ocorre da reta R e a reta S elas serem iguais. Ou as minhas retas elas podem ser retas concorrentes. As retas elas serão concorrentes quando elas se cruzam e elas vão tocar aqui em um ponto único aqui, né? Que eu vou chamar aqui de ponto P, e esse ponto P, ele é um ponto único. Então, dentro das retas concorrentes, a gente também tem duas classificações para elas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Então, quando que vai ocorrer das minhas retas elas serem retas concorrentes ou elas serem retas paralelas? Só vamos relembrar aqui que uma reta ela pode ser escrita no formato é, AX mais BY mais C igual a zero quando se trata da equação da reta completa, ou eu também posso escrever a minha reta no meu formato y igual a m vezes x mais n, aonde o valor de m eu chamo de coeficiente angular. Então, esse aqui é o nosso coeficiente angular. E o n seria o nosso coeficiente linear. Bacana? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso daí? Então, aqui, quando que a gente vai considerar que as nossas retas são paralelas e distintas? Ou seja, que não existe o ponto de intersecção entre elas. Então, a intersecção entre as minhas duas retas é o conjunto vazio, né? Então, não tem ponto comum entre elas. Isso aqui vai acontecer quando o valor do coeficiente angular de R for igual ao coeficiente angular de S e o coeficiente linear de R for diferente do coeficiente linear de S. Quando essa segunda situação ocorre da mesma forma, então quando o coeficiente linear de R é igual ao coeficiente linear de S, já sabendo que essas retas elas são paralelas, aí eu tenho que a minha reta R é congruente à minha reta S. Então quer dizer que vai estar uma sobrepondo a outra, correto? Agora, quando ocorre dos coeficientes serem coeficientes distintos, então ocorreu aqui dos coeficientes serem coeficientes diferentes. Então o que vai acontecer? Como nós já falamos, se os coeficientes angulares são diferentes, obrigatoriamente as retas elas vão cruzar em um único ponto. Então, no caso aqui, o nosso ponto P. E montando aqui um sisteminha de equações, nós conseguimos identificar quem é esse ponto aí, como nós já fizemos em aulas anteriores, tá bom? Agora aqui, comentei com vocês que lá nas retas concorrentes existia uma particularidade nelas. Que particularidade é essa? É a nossa reta perpendicular. Então, o que acontece das retas serem perpendiculares? Quando eu tenho duas retas que se cruzam num único ponto, que aqui no caso, aqui no meu ponto P, e o ângulo formado entre essas duas retas é o ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontece, eu vou falar que as minhas retas são retas perpendiculares. Toda reta perpendicular todas as retas perpendiculares são retas concorrentes, mas nem todas as concorrentes são perpendiculares, tá?
Então vamos falar o que o nosso teorema aqui ele diz. Nosso teorema diz o seguinte: num plano cartesiano, duas retas RS de coeficientes angulares MR e MS são perpendiculares entre si, se e somente se acontecerem o quê? O produto entre os dois coeficientes, então o produto aqui entre os dois coeficientes de R e S, eles forem iguais. Então, quando ocorrerem aqui deles serem iguais, então eu vou falar que as minhas retas elas são retas perpendiculares, tá bom? Então vamos lá na observação. Se uma das retas é paralela a um dos eixos de coordenadas, então a reta perpendicular a ela é paralelo ao outro eixo de coordenadas. Então o que ele está falando é o seguinte: eu tenho aqui o nosso plano cartesiano, né? Então nós já trabalhamos aqui com o eixo, com o nosso eixo das abscissas e o nosso eixo das ordenadas, e ele fala o seguinte: se eu tenho uma reta e essa reta ela é perpendicular, ela é aqui, ó, paralela ao eixo y. Então, eu estou falando que a minha reta R é paralela a y. Se eu for puxar uma reta perpendicular a R, então, aqui, pegando uma reta S e que essa reta S ela é perpendicular à reta R, então eu também vou afirmar que ela é paralela ao eixo X. Então, o ângulo aqui forma 90 graus, da mesma forma que o ângulo aqui também vai formar 90 graus. Bacana? Então, entendendo um pouco desse conceito aí, vamos falar aqui, vamos fazer aqui um exemplo. Então, a primeira coisa, seja a reta R de equação 2x menos 3y menos 5 igual a zero, e a equação da reta S, que é paralela à reta R, que contém os pontos P1, P1 e menos 2. Então, aqui ele quer saber qual é a equação dessa nossa reta aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber, já que ele afirmou que as retas são paralelas, é que o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Então a gente precisa identificar quem é esse coeficiente angular. Então o nosso coeficiente angular a gente pode fazer ele o quê? Transformando essa nossa equação completa na equação reduzida. Então, isolando aqui o valor de y. Isolando o valor de y, vou ter que o y vai ser igual a 2x menos 5 aqui sobre 3. Então, esse daqui é o nosso valor do coeficiente angular. Isso aqui é o nosso valor do coeficiente linear. Lembrando que para esse exercício aqui, o coeficiente linear aqui não importa para a gente, tá? Então, a importância dele seria se por acaso ele fosse querer que a reta R fosse idêntica, fosse coincidente à reta R, que não é o caso. Vamos lembrar, qual que é a nossa equação da reta? A nossa equação da reta ela vai falar assim, ó, que a variação da coordenadas y é igual ao nosso coeficiente linear, linear não, angular, vezes a variação das coordenadas x. Lembrando que o nosso ponto, nosso x0 e y0 é desse ponto P aqui, ó. Então aqui eu tenho o nosso x0 e aqui eu tenho o nosso y0. Tá? Só apagar aqui que eu coloquei x e voltando, tem que lembrar que esse daqui vai ser o nosso y0. Então, sabendo disso daí, nós já vamos começar a montar a nossa equação fazendo o quê? Fazendo a substituição dos valores. Eu sei quem é o coeficiente linear, angular, eu sei quem é o meu ponto, então só substituindo. Y menos, menos 2, então vou colocar aqui, que vai ser igual ao nosso coeficiente angular vezes x menos a 1, que seria do meu ponto P. Então, isso daqui eu já sei que essa minha coordenada aqui vai ser positiva. Resolvendo a nossa equação, eu vou ter aqui, ó, 3y mais 6 vai ser igual a 2x menos 2.
Lembrando que eu apliquei aqui a propriedade distributiva aqui, ó, do número 2, e eu apliquei a propriedade distributiva aqui também do nosso número 3, tá? Fazendo já o jogo de sinal ali. Então, vamos observar nossas alternativas. Então, a nossa alternativa está na equação completa. Para fazer a equação completa, eu vou pegar essa minha equação aqui e vou igualar ela a zero. Então, igualando a zero, eu vou encontrar isso aqui, ó. 2x menos 3y menos 8 vai ser igual a zero. Então, obtendo como resposta a alternativa B. Então, a alternativa correta nesse problema aqui é a alternativa B. Ok? Então, bem tranquilo. Tive que encontrar aqui o nosso coeficiente angular, fazendo a redução da equação aqui, deixando a equação reduzida. Encontro o nosso coeficiente angular, tá? Se fosse pedir uma equação que fosse congruente, né? Então também teria que considerar o nosso coeficiente linear aqui. Nosso próximo problema, ele fala assim, ó, é um problema da FUVEST, que ele pega as retas R e S são perpendiculares e interceptam-se no ponto 2 e 4. A reta S passa pelo ponto 0 e 5. Então, uma equação da reta R é, e aqui ele quer saber as nossas alternativas. Então, primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é o seguinte, vamos interpretar o problema. Nosso problema, ele diz o quê? Que ele tem uma reta R, ele tem uma reta S, e ele tem aqui obrigatoriamente a... Só voltar aqui para fazer aqui melhorzinho. Então aqui ele tem a outra reta aqui, e aqui nós sabemos pelo exercício que elas são perpendiculares. Então isso daqui seria a minha reta S e isso daqui seria a minha reta R. E o que o exercício também ele fala? Que o ponto de encontro entre elas é o ponto 2 e 4. E ela também fala que o ponto 0 e 5 ele pertence à minha reta S. A única coisa que eu preciso identificar aqui é o coeficiente angular dessa reta S aqui. Eu não preciso encontrar a reta S. Por que eu não preciso encontrar a reta S? Porque o problema falou que ele quer a reta R. Então eu não preciso, eu preciso encontrar o coeficiente angular. Vamos lembrar? Quem é o nosso coeficiente angular? O nosso coeficiente angular é a variação das coordenadas y pela variação das coordenadas x. Então, eu vou encontrar o nosso coeficiente angular de S fazendo a variação de y por x. Então, aqui eu vou ter 5 menos 4, então vai ficar 5 menos 4, dividido para 0 menos 2, tá? 5 menos 4 dá 1, e 0 menos 2 dá menos 2. Então, aqui eu tenho que o coeficiente vai ser o quê? Menos 1 sobre 2. Nosso teorema, coeficiente de R vezes o coeficiente de S tem que ser igual a menos 1. Então, eu já consigo identificar que o coeficiente angular da reta R vai ser igual a mais 2 sobre 1, ou simplesmente 2. Pronto, encontrei. E eu preciso de um ponto da reta R. Quem é o ponto da reta R? É o ponto de intersecção dos dois. Então, já sei o ponto de intersecção dos dois. Agora eu só vou trabalhar com aquela nossa fórmula do exercício anterior. Y menos 4 é igual a 2 vezes x menos 2. Então, aplicando propriedade distributiva, eu tenho que o valor de y menos 4 é igual a 2x menos 4. Como os valores de menos 4 e menos 4 eles estão em lados opostos da igualdade, quando eu for resolver a minha equação completa, eles vão se anular. Então, eu posso simplificar os dois aqui porque eu sei que vai dar zero a operação entre os dois. E o que me sobra é que o valor de y é igual a 2x, que é a nossa alternativa E.
Só lembrando que essa nossa resposta aqui, ela também poderia vir assim, ó. Ela poderia vir nesse formato aqui, igual a zero, ou ele poderia vir nesse formato aqui, ó, y menos 2x é igual a zero, tá? Então seria respostas possíveis aí para esse nosso problema. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, dos nossos exercícios aí, tenha entendido, tenha dado uma luz aí na mente de vocês. Se gostou do vídeo, coloca lá o joinha, né, para curtir. Se ainda não segue o canal, começa a seguir aí para dar aquele up pra gente, tá? Um abraço a todos, até a próxima.